Oi, família linda, seja toda você bem-vinda aqui para mais um consultório. Fico feliz demais com sua companhia. Hoje nós queremos falar a respeito dos que são solteiros. Sempre me dizem assim, Darleide, sempre casados, família, parece que nos exclui da roda de conversa. Que é isso? Nós incluímos você sim. Hoje teremos conselhos pastorais para os solteiros. Nós vamos, claro, também tratar de aspectos emocionais, daquilo que a gente precisa dar atenção também, das ansiedades, dos medos, das angústias, também, às vezes, de precipitações, por que não? Vamos tratar desses temas que são interessantes para você, eu sei, incluindo os que são divorciados, os que estão viúvos, que se veem solteiros também. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, é bom ter você aqui na nossa companhia e esperamos ser boa companhia para você também. Meus convidados de hoje, 2 pastores queridos, amigos aqui da Novo Tempo, mas um deles é a primeira vez estreando. Além de cantor do Arautos do Rei, é psicólogo também. Tem que vir aqui. Bem-vindo, Éder Ferreira. Prazer recebê-lo, querido. Olá, Darleide. Olá, queridos. É um prazer estar aqui com vocês. vocês. A câmera está aqui, ó. Agora achei. Agora achei. Minha primeira vez, né? Então dá um desconto. Muito bom estar aqui. É um programa que a gente sempre assistia de casa. Obrigada. E fazer parte é um privilégio estar ao seu lado, ao lado desse jovem valoroso aqui também. Acho que estar aqui com você. Esse vai ser um dia especial. Ele está falando do Robson Aleixo, que já tem cantinho cativo aqui no consultório de família também, e é muito bom recebê-lo mais uma vez. Obrigado, muito bom estar aqui, né? Obrigada. Eu vou fazer minha carteirinha já. Pense em homens bons, homens de família, maridos, pais. Quer dizer, o Éder ainda pai não, tem menos tempo de casado, mas pensa num homem querido, gentil. Obrigado. E é muito bom tê-lo aqui com a gente. Vou começar com ele que está estreando, né? Qual é a direção espiritual que você dá aos jovens, assim, logo de cara, mas considerando, e como eu te pedi, por você ter formação em psicologia, ser psicólogo, também falar um pouquinho dos aspectos emocionais dos solteiros na sua vivência com eles ou experiência, o que dizer? Bom, esse é realmente um tema muito importante para a gente conversar. Eu fui pastor de igreja, liderei alguns jovens e vez ou outra eu trazia os jovens solteiros para casa. Justamente para conversar um pouco, porque eu via as angústias que muitos deles, e talvez você que esteja nos assistindo, passa, e um grande dilema que eles enfrentam é justamente a pressão social, por verem os seus amigos, familiares, todo mundo construindo família, e você estando na posição de não ter um cônjuge, não ter um parceiro, um amigo, ao seu lado é sempre um desafio. Mas como lidar com essa pressão, né? A gente precisa entender muito claramente a resiliência emocional nesse aspecto, de entender que talvez não seja necessário que você esteja se relacionando com alguém para que você seja feliz. E esse é um ponto muito importante. A gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que estiveram sozinhas, sem um casamento, para serem felizes e se encontraram com Deus, principalmente, e com as pessoas à sua volta, e em várias outras atividades para conseguir encontrar a realização pessoal. Às vezes a gente canaliza todas as nossas energias e as nossas emoções em um ponto e a gente acaba se frustrando em não observar tudo aquilo que está à nossa volta. Então, o ponto principal talvez seja realmente a pressão social e você precisa entender que não é necessário você estar casado para ser feliz. Da mesma forma, muitas pessoas também questionam, pastor, é porque eu me sinto muito só, mas será que uma única pessoa vai trazer a plenitude desse preenchimento nas suas relações interpessoais? Nós temos várias pessoas à sua volta, seja na família, sejam com os amigos, seja com os irmãos da igreja, que podem também fazer com que essas lacunas que você acha que tenha, pela solidão que você vê, eu não tenho alguém com quem dormir ou para fazer isso, aquilo, eu posso encontrar essas pessoas para preencher essas lacunas da solidão em pessoas que são amigas, que são companheiras também em outras áreas, sem necessariamente ser um relacionamento amoroso. E isso, claro, que estamos dizendo em face da dificuldade que é encontrar alguém para se relacionar saudavelmente
especialmente do ponto de vista espiritual, que seja alguém que venha agregar valor espiritual ou agregar junto com você o prazer de andar nessa caminhada, nessa jornada. Né? Obviamente, casar é bom, estar casado é plano de Deus, mas nós estamos tratando especialmente frente aos desafios que temos, não é, Robson? Qual é, na sua visão, somando com o que o Éder está dizendo, que tem a ver com uma pressão social e uma pressão interna, né, Éder? Sim, claro. Porque eu me sinto incompleto, eu me sinto só. Isso toca na autoestima também. Eu quero discorrer um pouco mais sobre isso, autoestima. A sua visão sobre? Eu creio que tudo começa com um objetivo. Eu quero casar por quê? Existe um porquê até para as coisas que parecem ser muito óbvias na vida. E a escolha que eu vou fazer para a pessoa que vai estar do meu lado, ela está baseada em qual critério? E esses critérios têm a ver com o objetivo. Então, qual é o grande objetivo? Quando a gente cai na cilada de achar que o objetivo final sou eu comecei um desastre em vez de começar um bom relacionamento. Eu não sou o objetivo final. Então, pensamos assim, eu quero ser feliz. Vai devagar com esse negócio, é melhor pensar um pouquinho mais sobre isso. Porque a felicidade em si, como objetivo final, ela é uma falácia humana. Nós nos tornamos felizes quando alcançamos os outros objetivos. Eu vou dar um exemplo de uma corrida. Ninguém corre para ser feliz. As pessoas correm para ganhar e com a vitória se tornarem felizes com aquilo ali. É um exemplo exagerado, mas é. Então, um casamento, ele se torna um casamento feliz quando os objetivos dele são alcançados. Ele sozinho, eu encontrei alguém, já isso é felicidade automática. Isso não é real. Na paixão, os hormônios vão ajudar. Fora da paixão, não vai ajudar, não. Um hormônio não paga boleto. Né? Eu estou super apaixonado, mas a luz precisa acender e os dilemas da vida estão todos ali acontecendo. Então, o primeiro é entender que a gente se junta para que a vida de Cristo seja manifesta na vida daquele casal. Poderíamos dar uns 50 mil voltas, mas essa é a realidade. Se não há uma satisfação em Cristo em fazer a vontade dele e essa satisfação está maior quando eu estou junto com alguém, nenhuma outra coisa vai ser suficiente para completar. Nenhuma. Então, eu sou solteiro, quero casar. Deus vai perguntar, para quê? Eu falo, vou casar por minha causa. Ele fala, nunca que nenhuma coisa que é por sua causa dá certo. Tem que ser por causa dele, sempre. Não está implícito dizer que é para o seu bem quando ele diz, não é bom que o homem esteja só e por isso far-lhe-ei uma companheira idônea? Sim, mas vamos pensar duas coisas ali nesse texto. Não é bom que o homem esteja só, aquilo ali não é necessariamente o homem ser masculino, macho. Não é bom que o ser humano viva só. Mas Deus não está criando em Gênesis 1 e 2 apenas um casal. A história ali não se resume a um casamento. A história está dizendo sobre a criação da humanidade. Não é bom que o ser humano esteja só. Deus não fez o ser humano para estar só. Porque se fosse assim, uma ordem, o casamento seria mandamento. E o casamento não é um mandamento. O casamento é uma bênção que Deus nos oferece. Eu gosto muito de dizer assim, você foi para a igreja para que Deus abençoasse seu casamento. Vai devagar com isso também. Deus te abençoou com o casamento e agora você tem uma responsabilidade sobre a bênção que você recebeu. Se não fosse uma bênção, a gente não tinha tanta responsabilidade. Ele te deu algo. Então, Deus nos abençoou nos dando casamento, mas não é uma bênção obrigatória, como o filho também não é. Filho é uma bênção, mas não é uma bênção obrigatória, mas não é mandamento. Você pode não ter filhos, como pode não casar. Não é bom que o ser humano esteja só, é porque Deus criou o homem para viver coletivamente. Mas esse coletivo não necessariamente é uma intimidade conjugal. Não necessariamente. É claro que, diante disso, é possível que ali do outro lado alguém se desperte a dizer, mas vocês estão falando enquanto casados. Até me ocorreu agora que eu deveria ter trazido um solteiro, né? Vou fazer isso da próxima vez. Conselhos pastorais agora, de solteiros para solteiros, né? Para vocês não fazerem essa queixa com a gente. Eu tenho metade da minha vida, eu fui solteiro. É isso que eu ia falar, todos já fomos solteiros. Isso, né? Então não vamos também com isso desclassificar os conselhos, porque já fomos solteiros e sabemos quais são os dilemas de lá. Mas é que eu realmente entendo que tem faltado direção espiritual para muitos dos jovens e mesmo que incluindo os mais maduros, que estejam
também seu tempo de solteiro, mesmo após um divórcio ou enquanto viúvos, a gente precisa de direção espiritual, sobretudo, porque, como bem dito aqui, é nossa estrutura é espiritual. Quem criou o casamento, para que criou o casamento, por que então eu devo saber do que se trata esse casamento, que não é só ter alguém para ficar dividindo ali, disputando o cobertor, tem algo mais. É que também tem algo do social, não é, Éder, que tem a ver com o status. De se eu não estou casado, porque assim, nós nascemos, crescemos e reproduzimos, parece que esse é o roteirinho da vida. Se eu já tenho ali 17 anos, não namorei ainda, pastor, por favor, eu não namorei ainda, alguma coisa está errada comigo, deve ser feio, eu devo ser desinteressante, me ajuda. Então, há uma questão de status mesmo social, como você dizia. Vamos continuar então daí? Bom, autoestima é um ponto que acaba entrando em conflito com realmente essa questão. Porque as pessoas veem à sua volta, todos estão construindo a sua vida. Isso. E a pessoa, eu tinha membros da minha igreja que eram grandes empresários ou pessoas que tinham uma boa posição dentro da sua empresa, mas ainda se sentiam incompletas, se sentiam infelizes porque justamente não conseguiam encontrar a plenitude nesse ponto. Sempre havia um gap. Eu ainda não estou feliz porque eu ainda não me completei e a necessidade de alguém era justamente por ver à sua volta essas coisas acontecendo e não acontecia. Então a autoestima da pessoa, ela acabava sendo influenciada e é por isso que eu volto naquele ponto. A resiliência emocional, ela é um ponto muito necessário para que a gente consiga trabalhar e se isso não está conseguindo ser efetivado, você precisa de uma ajuda profissional. Como é que a gente administra essa tal resiliência? Porque às vezes dá a impressão que resiliência é algo que você ou tem ou não tem e que num primeiro momento parece ser difícil desenvolvê-la, justamente por esse conceito. Como é que a gente faz para pelo menos dar mais tônus à resiliência? Bom, eu vou voltar aqui em um outro momento com a minha esposa. Sim. E a gente vai falar um pouco a respeito da importância de como nós lidamos com os nossos pensamentos. Sempre quando eu tenho um pensamento, uma crença, ela sendo forte, ela vai influenciar na forma como eu me emociono e como eu ajo. Então, todas as vezes quando eu tenho um pensamento que me limita a algum comportamento, isso vai refletir nas minhas ações. Então, pelos meus pensamentos estarem errados, indo na direção contrária ao como deveria realmente ser, eu começo a sofrer por isso. Então, um pensamento que a gente pode usar como um exemplo que é limitante, eu pensar que eu só vou ser feliz se eu estiver casado. Eu preciso mudar a forma de pensar porque eu tenho outros exemplos, tanto na Bíblia quanto na minha sociedade, na minha família, e você pode encontrar isso também na sua igreja, de pessoas que conseguem ser felizes sem ter a necessidade de estar casadas. Então, sabendo disso e tendo pessoas como parâmetros e como referências, eu consigo ver, realmente é possível. Então, eu preciso agora fazer a resiliência emocional no sentido de mudar o meu pensamento de que não é necessário ser feliz estando ao lado de alguém casado. Não é necessário fazer namorando, isso. né? Nem namorando. Você pode estar só e estar bem por conta de outros aspectos da sua vida estarem preenchidos, né? É isso. Gente, vocês veem que ele fala assim, repetido, é nordestino igual eu. É pastor, cantor e psicólogo e ainda é nordestino. Não é uma coisa bonita de ver, né? Ponto alto é no nordestino. Ponto alto é no nordestino. É uma injustiça, ele recebeu tudo. Fica assim como está. Ô, Robson, você entende nessa direção a respeito da autoestima ser prejudicada também e o que dizer? Eu acrescentaria um elemento aqui. A estrutura de construção da nossa vida nos faz mais fortes e adaptáveis para algumas coisas e menos para outras. E numa comunidade saudável, essas diferenças elas devem ser supridas, um suprindo o outro naquilo que pode. Mas olhando, por exemplo, o que a Bíblia diz, principalmente nos escritos paulinos, eu vou sintetizar aqui ousadamente, dizendo o seguinte. Paulo fala assim, você consegue ficar solteiro? Mas a solteirice não é uma habilidade normal para todo mundo. Okay. Eu vou dizer assim, olha, você tem que desenvolver essa resiliência, eu concordo totalmente com o que o pastor Éder falou. A gente precisa sair da pressão de que eu só vou ser um ser humano se eu for casado. Isso não é falácia, isso não é verdade. Mas para algumas pessoas, ficar sozinho é mais fácil do que para outras. Porque a estrutura da vida delas, a estrutura educacional delas
é mais fácil. Tem gente que simplesmente não consegue. Tem gente que precisa estar com alguém mesmo. E eu conheço bastante gente assim, vocês também. Tem gente que fala assim, pastor, eu quero ficar sozinho. Eu falo, cara, melhor não. Você não consegue. O contrário também é real. Tem gente que quer casar, mas ele não junta naquele momento da vida os elementos necessários para ser uma pessoa casada. E está tudo certo, mas não consegue ser casado. Tem gente que é muito gente boa e tem traços bons de caráter, mas ele não desenvolveu comportamentos específicos e necessários para um casamento. E a gente encontra muita gente que está com o casamento destruído porque tem alguns elementos dele que não está faltando. Se você ama fazer tudo sozinho, está tudo certo fazer tudo sozinho, mas você não pode casar. Se você gosta de decidir tudo autonomamente, você não pode casar. Esse tipo de comportamento tem que estar presente antes de você casar. Então, para algumas pessoas, a educação delas, por exemplo, o levou a ser uma pessoa mais apta para um casamento e própria. E tem gente que não pode mesmo. Não pode, ele está tudo certo com ele se ele estiver solteiro. Se casar, ele estraga tudo. Vocês estão falando, então, do ponto de vista emocional, também já trouxemos os aspectos espirituais, mas o que dizer também de questões do próprio ser sexual? Paulo também trata desse tema. Se você não pode ficar solteiro, se vive abrasado, então case. Nós vamos chegar a algum momento em que alguém jovem ou solteiro, enfim, vai casar porque quer satisfação sexual, por entender ser uma necessidade dele, de fato é. Como é que você vai lidar com desejos, vai lidar com algo que é natural, Deus nos fez seres sexuais, mas não tendo alguém, sendo cristãos, precisa ser casado, precisa estar debaixo da bênção de Deus, ser do agrado de Deus. Como é que trabalha o ser natural e o espiritual para que não entre em conflito, obedecendo a Deus? Não sei porque que o Robson está sorrindo, talvez porque ele tenha pressa em responder. Não, eu estou sorrindo porque eu estou pensando assim, tomara que ela fala para o pastor Eder começar a resposta, porque daí... Então eu vou deixar com você. No máximo eu faço um comentário. Não, é engraçado, eu me lembro das dicas. Era assim, pergunta para o Robson, pergunta... Não, para mim não. O olhinho estava assim, ó. Para ele. Pergunta para ele. Eu me lembro quando eu estava no internato, um número gigantesco de adolescentes e todo mundo nos hormônios, à flor da pele. Eu me lembro que a intenção do colégio era sempre de fazer atividades e botar a turma para correr e exercitar. E aí tinha aquelas brincadeiras de tomar banho gelado e vai jogar bola 3 horas direto. Funciona? É um fato. Isso é uma realidade. Você consegue extrair muitos dos hormônios, você consegue canalizar para outras áreas. E isso é importante. Por mais que seja brincadeira... Mas distrai, né? Sim, isso é uma realidade. Ajudou bastante também quando eu era solteiro. Mas, volto a dizer, Satanás ele tem uma das estratégias dele em fazer com que as pessoas elas insistam nesse ponto e muitas vezes no momento errado e com a pessoa errada. Uma das estratégias dele é de nos dizer que nós precisamos nos casar e a gente muitas vezes não lida com a incompatibilidade, a gente não lida com o tempo para amadurecer a ideia de a gente se relacionar com alguém e por a gente não observar também se a pessoa tem o temor do Senhor, se ela pensa como eu penso a respeito de Deus, vários desses pontos, eles são deixados de lado e a Ellen White ela é muito clara em dizer que os nossos jovens, eles têm sido levados pela emoção, pelas paixões internas. Então, eu lembro de que algum tempo atrás você recebeu alguém aqui, inclusive falando sobre alimentação, que isso vai influenciar sim na estimulação, no estilo de vida, se você deixa de se exercitar, daquilo que você consome na internet. Hoje em dia, tudo te fortalece na área sexual, e isso não num lado positivo, mas justamente de influenciar você em todos os aspectos para que você seja uma pessoa hipersexualizada, desde criança. Seja nos desenhos, seja nas séries, seja na rede social, você está ali passando o dedinho, do nada você vê uma estimulação. Você tem alimentos que te estimulam. Você deixa de se exercitar e fazer com que esses hormônios sejam espalhados para outras áreas da vida. Tudo isso vai se canalizando e aí você precisa liberar isso. E aí é o problema. Você precisa fazer isso, é um fato, é uma necessidade fisiológica, mas por eu não cuidar de outras áreas, isso vai explodir em algum momento. E muitas vezes no momento errado, com a pessoa errada, e aí a gente tem esse problema. Então, tem toda a questão fisiológica,
tem toda uma questão de estilo de vida e tudo isso vai influenciar para que Satanás ele consiga o objetivo final, de as pessoas se unirem com pessoas erradas e terem aí lares destruídos e, consequentemente, Ou seja, a sociedade. Você está falando também de intencionalidade, identidade, você está falando de atender primeiro a partir de você saber quem você é e o que você quer. Porque se você não quer limites, não quer muros, não quer para administrar bem a sua vida, porque os nãos de Deus são protetores para nós, olha, não é hora, não é tempo, tenha domínio próprio, espere para a hora certa, isso é protetivo. Mas vem toda essa demanda de um mundo secular, enfim, que vai nos levar noutra direção. O que dizer, por exemplo, de como alcançar, eu não sei qual é a palavra que você traz aí, mas eu gostaria de tratar sobre como é mesmo que a gente desenvolve esse domínio próprio do ponto de vista espiritual. Eu acho que se começa pensando no papel do sexo na vida humana. Eu vou partir de uma expressão que o pastor Éder usou. Ela é uma necessidade fisiológica, mas ela não está classificada numa pirâmide de necessidades que as outras coisas são. Então, por exemplo, eu preciso me alimentar. Isso é uma necessidade, meu corpo funciona comigo me alimentando. Ele está na primeira das minhas necessidades. Eu preciso respirar, eu preciso dormir. Eu sem dormir fico doente, eu sem me alimentar fico doente. Mas todas essas são coisas que o ser humano faz e precisa fazer sozinho. Quando a gente fala de sexo, sexo não é feito para se fazer sozinho. Portanto, ele está numa categoria diferente das outras coisas. Então, eu não posso falar assim, eu preciso de sexo da mesma maneira como eu falo que eu preciso me vestir, como eu preciso respirar, como eu preciso me alimentar ou me hidratar. É bem diferente. Eu posso fazer atividade física sozinho, mas sexo é uma atividade que Deus criou para o ser humano dentro de um relacionamento inquebrável. Então, fora disso, ele não dá certo e ele não é feito para ser exercitado. Então, que conclusão que eu chego? Um solteiro tem uma necessidade sexual como um casado tem? Não tem. Porque se você tem uma pessoa que está casada e no casamento não há uma atividade sexual frequente ou regular, ou como deve ser feito, essas duas pessoas vão adoecer. Porque casados precisam de sexo. Então, você tem que tratar a sexualidade do casal e quando você pega um casal e fala, nós não estamos tendo relação sexual, a pessoa vai ter que perguntar, vamos ver quais são as razões para isso? E tem muitas e tal, e é possível que hajam casais que, por muitas razões, estão proibidos de ter, por doenças, ou seja, mas se espera que num casal se tenha. Não se espera isso de solteiros. Então, o solteiro não pode tratar isso como necessidade, porque ele não tem essa necessidade. Não como um casado tem. Eu preciso casar porque eu preciso de sexo. Não, casados precisam de sexo. Solteiros não precisam de sexo. Isso contraria o princípio da criação. Porque senão o casamento era de fato uma obrigação. Você tem que estar casado. E não é verdade. Eu estou lendo um texto aqui de Mateus 19, quando Jesus fala assim, porque há eunucos de nascença. Entenda por eunuco uma pessoa que não está tendo uma atividade sexual, né? Eunucos de nascença. Há outros que os homens fizeram tais. E há outros que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Há os que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. E Deus está falando assim, está tudo certo você ter uma vida sem sexo. E alguém que se fez por causa do reino. E há razões de pessoas que se fizeram por causa do reino. Eu estou falando para pessoas aqui que estão nos ouvindo e tenho certeza que há, sim, pessoas que estão vivendo uma vida sem uma atividade sexual por causa do reino. Conheço muitos, que elas estão impedidas, né? E porque querem fazer isso. O que fazer em relação a isso? Entender que sexo é uma criação de Deus, feita para refletir a glória dele, é o ponto máximo de uma intimidade que já começou, que mostra uma conexão como Deus é conectado. Pai, Filho e Espírito Santo são conectados. Eles são uma unidade, faz o homem assim. Então, o sexo é o aprofundamento de uma intimidade que já existe. Esperar sexo sem a intimidade que já existe ou procurar uma intimidade por causa do sexo é inverter a ordem das coisas e se preparar para dar errado. É uma frase que eu ouvi desde quando era solteiro. Quem falha ao se preparar, se prepara para falhar. Okay. Como é que se prepara para, então, não entrar no jogo do desejo? Sendo cristão, entendendo que deva deixar o sexo para esse momento da intimidade, dentro de uma certa maturidade, de um entendimento do que seja o casamento, mas
é com isto que se lida todos os dias, tanto pelo que o Éder falou, da mídia, enfim, dos incentivos, da naturalização, melhor, da banalização do próprio sexo, mas Paulo já lidava com esse tema lá atrás. Sim. Paulo já dizia, vocês vivem se é de viver abrasado, casem. Case. Como é que se fortalece espiritualmente para então enfrentar isso que é do próprio desejo? Acho que começa com o que o pastor Éder falou. Você tem que se preparar e fazer tudo que é certo. Por exemplo, eu quero ter um casamento legal, mas eu tô consumindo pornografia. Não vai rolar, você está se sabotando. Você está se sabotando. Como que eu vou ter uma vida de pureza com uma expectativa sexual se a expectativa sexual foi construída pela lógica do mundo? Então, Deus trabalha com você, Ele trabalha no relacionamento que você tem com o semelhante, mas Deus também cria pela sua palavra estruturas para que você e o seu semelhante vivam sem ficar empurrando a maré com o rodo. Um outro ponto também, o Paulo, quando ele dá esse conselho, se você consegue, se você pode, não se case, ele está também dando ênfase para que você dedique toda a sua energia para a pregação do Evangelho. Então, é possível que, quando você é casado, quando você tem filhos, a sua atenção ela vai ser dividida, ela vai ser distribuída e isso não é um problema. Mas se você está solteiro, ontem eu estava conversando com um amigo e a gente falando, a gente não tinha problema solteiros de morar num barraco que fosse, não está nem aí. A gente trabalhava horas e horas e entra madrugada e tal. Você não está preocupado, porque não tem com o que se preocupar realmente. É só você e Deus. Então, você dedica toda a sua energia para algo celestial. Então, Paulo, o conselho de Paulo é se você consegue ser como eu. E o que Paulo fazia? Ele dedicava todo o seu tempo, toda a sua energia, os seus pensamentos estavam totalmente voltados para o céu, para a eternidade. Então, o foco dele é, se você consegue ser como eu, dedique toda a sua energia para Deus. Semelhante a outros personagens. Jesus é um outro exemplo que também não se casou e ele não sofreu por isso, porque ele dedicou todo o seu tempo, toda a sua energia para o céu. E ele mostra que é possível, sim, você se saciar com as coisas celestiais. Filipenses, ele menciona também naquele texto, o clássico, né? O que você deve preencher os seus pensamentos. Você tem que ocupar a sua mente com isso. Porque se eu fico o tempo todo bitolado, eu preciso me casar, eu fico olhando, procurando em redes sociais disso, daquilo e tal. Não, o foco não é esse. Isso, você está o tempo todo pensando e estimulando. Não precisa fazer isso. Viva primeiro para Deus. O próprio, em Mateus, ele fala, é o reino primeiro. Não inverta os valores. Não é primeiro uma pessoa para você. Não, o seu companheiro principal é Deus, é Cristo. E ele vai ser o primeiro. E aqui nesse texto lido de Mateus 19, quando Jesus Cristo disse que isso é para quem aceita, para quem entende o propósito de negar-se por causa do reino. Então, o propósito é o reino, a experiência maior é o reino, a expectativa maior é o reino. Mas a gente alimenta muito o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa satisfação. E isso dificulta bastante. Eu quero voltar nisso, porque eu acho ele chave para enfrentar as dificuldades que muitos jovens enfrentam, que estão namorando, são cristãos, mas têm vida sexual ativa, por fraqueza, mas se sentem culpados, sofrem por isso. Os divorciados que dizem, Darleide, e agora? Eu morro de desejo, estou namorando, tenho que casar amanhã, porque não dá. Isso é um tema que a gente precisa dar atenção, autoestima e também os desejos sexuais. Eu ia dizer para você que casou e tem filhos, precisa ter essa preocupação aqui, ó, de atender aos seus filhos, e nós oferecemos para você esse guia de estudo Pais Preparados, Filhos de Caráter, justamente porque é um grande desafio e nós queremos ajudar você. Entre em contato com a gente, pede o seu guia de estudo, é gratuito, depois eu falo mais sobre ele para você, é só para deixar aqui essa responsabilidade para você que é pai e mãe, já casou, assumiu, Deus te abençoe. É pai e mãe? Que bênção! Mas vamos juntos, então, buscar em Deus sabedoria, conhecimento para educar nossos filhos? Nós voltamos daqui a pouquinho em mais um pedaço desse nosso encontro de hoje, o Consultório de Família. Até já! Olá, queridos! Nós estamos aqui muito felizes por uma proposta que nós temos para fazer a você. Marque aí na sua agenda. Nos dias 25 a 29 de setembro, nós temos um convite especial
que é de te receber em uma das igrejas adventistas mais perto de você. Será uma semana de bênçãos. Nós temos uma programação muito especial para te receber ali. Músicas que tocam o coração, mensagens que alimentam a alma e uma comunidade que te acolhe de braços abertos. E para isto acontecer e nós recebermos você com todo carinho, nós queremos chamar você para identificar qual é a igreja mais perto de você com esta programação especial que nós estamos preparando. Para isto, eu vou pedir que você entre em contato com esse número que aparece aqui no vídeo, para que você então saiba qual é a igreja perto de você, uma igreja adventista do sétimo dia, com esta programação especial sobre a qual eu estou te falando, que está imperdível, para que você vá até lá com a sua família. Claro que pode ir sozinho também, será muito bem recebido ou recebida, mas chame os seus amigos, seus vizinhos, convide as pessoas que, como você, creem que a Novo Tempo compartilha com você mensagens de fé e esperança, mensagem que transforma a vida. Agora vamos conhecer uma igreja adventista? Vamos visitar uma igreja adventista, a Igreja da Novo Tempo? Então entre em contato com esse número que aparece aí no seu vídeo. Nós teremos imenso prazer em receber você e será, acredite em mim, tempo de bênção. Que Deus abençoe a você. Muito obrigada. E nós aqui, no seu cantinho do consultório de família, continuamos conversando com Robson Aleixo, que é apresentador do programa Fé para Hoje, é pastor aqui na Novo Tempo com a gente, é sempre muito bom recebê-lo, e acompanhado de um que hoje é pastor, é cantor do Arautos do Rei e é psicólogo também. Então, claro que eu vou aproveitá-lo muitas vezes, já tem programa marcado com a sua esposa, com a Gabi, que também é psicóloga. Baita casal. Bom demais tê-los aqui. Obrigado. E você aí de casa também, muito obrigada por esse carinho e companhia de sempre. Nós estamos falando sobre os solteiros, são conselhos pastorais aos solteiros. E nós falamos anteriormente sobre a sexualidade, como lidar com desejos, há que impedidos de fazer sexo enquanto solteiros, pelo menos é a direção bíblica para esse tema. Tocamos também em alguma coisa de autoestima. Eu queria voltar aqui ouvindo um pouquinho o Robson, que eu acho que naquele momento nós não tratamos biblicamente do tema autoestima. Toca, machuca, todo mundo tem um namorado, todo mundo se relacionou, meus amigos até casaram, menos eu, pastor. Isso dá uma tristezinha, um negocinho assim de fracasso. Ajuda aí. Eu lembrei de um texto que eu gosto demais sobre esse tema, de ser completo, que é uma mulher samaritana que estava num poço e teve um encontro com Jesus. Evangelho de João, esse capítulo 4 conta essa história. É uma boa história, você que está pensando sobre o que você se sente para alguém. Eu gosto de uma frase desse texto. Você precisa de alguém que não precisa de você. Nós precisamos disso na vida. Porque se todas as minhas relações elas estão baseadas nas minhas necessidades, elas são relações de consumo. Então, se eu encontrar com alguém e falar, eu preciso de você, já sabe, ela vai te consumir. Você está suprindo uma necessidade. E não é isso. Nós nos completamos e Deus nos fez interdependentes. Deus cria, ao seu modo de criar, Ele cria relações de dependência. Porque a gente passa o tempo todo servindo. Deus tem o serviço como um modo de criação. Tudo que Ele cria, cria para servir. Mas é bem diferente a gente criar relações onde a gente dependa a ponto de consumir. Então, eu estou aqui e eu não me sinto bem, minha autoestima está baixa, então eu vou achar alguém para pendurar como medalha no meu peito para parecer o conquistador. Essa lógica é suicida, ela é carnal, ela é devastadora. Foi o que Jacó fez com a esposa dele. Ele olhou aquela mulher, que mulher linda, eu vou me completar. Mas a esposa dele devia ser a esposa dele, não uma substituta para a mãe dele. Ela tinha que ser a esposa dele, não um troféu de conquista dele. Eu não vou me projetar socialmente usando uma pessoa pela qual Jesus derramou o sangue para fazer isso. A gente faz isso com carro e já está errado. A gente pode fazer isso com roupas de marca, está errado. Você está dizendo de usar pessoas, seria usar pessoas para me completar. O que eu tenho que fazer, qual é a lógica divina para o sucesso no relacionamento? Eu tenho que passar o tempo todo me preparando para ser alguém que impacte positivo a vida de outro. A gente fala isso inclusive quando a gente fala de sexo. Eu não tenho que me preservar virgem para o casamento para ser alguém que escolhe mais. Eu tenho que me preservar virgem para ser uma oferta melhor.
para ser alguém melhor para alguém que precisa de alguém assim. Essa é a lógica. Jesus falou, é por eles que eu me santifico. Ele viveu uma vida perfeita para entregar essa vida perfeita para colocar no meu currículo. A gente, seguidor de Cristo, pensa dessa forma. Eu não vivo uma vida perfeita para ser mais exigente. Eu vivo uma vida perfeita para ser mais apto, para servir. Essa deve ser a lógica de qualquer preparo na vida. Você vai fazer faculdade. Por que você deve fazer faculdade melhor? Para se tornar um médico que serve melhor, um advogado que serve melhor, um pastor que serve melhor. Sempre. Isso tem a ver com decisão em algum. Sempre. Eu preciso decidir, porque se eu não decido, eu não trabalho por esse propósito, eu não me envolvo com esse propósito. Outro dia, eu trouxe aqui duas meninas. Uma tem 26 anos, solteira, e uma outra tem 20 anos de idade. E elas vieram falar da sua experiência enquanto meninas que se preservam, que tiveram um encontro com Cristo. E uma delas disse aqui, aos 14 anos, eu decidi o que eu queria para a minha vida no tema relacionamento ou qualquer aspecto da vida, mas esse em especial. 14 anos de idade. Hoje ela tem 26 anos. Ela está terminando o doutorado, entregando a tese do doutorado esses dias. E ela disse, não existe possibilidade para mim, desde os meus 14 anos, de eu andar para um relacionamento que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Não namoro em julgo desigual, não tem nenhuma dificuldade de eu me abrir para essa possibilidade. Não existe nenhuma possibilidade de eu acreditar que isso possa dar certo, porque aos 14 anos eu decidi. Aos 15 anos ela confirmou. E de lá até aqui tem se mantido assim. Ou seja, ela já recebeu ofertas de relacionamentos. Ela já foi cercada, ela já se viu em situações em que ela teve que novamente confirmar o que eu quero para mim desde os meus 14 anos de idade, quando eu entendi o propósito de Deus para um relacionamento. É um dos testemunhos mais fortes, assim, desse tema nos últimos dias que eu recebi. E tem se mantido fiel. Mas você vai chegar aos 30 anos. Você está escolhendo demais. Qual é o problema? E eles não têm problema. Eu não tenho esse problema. Eu estou bem com a decisão que eu tomei. Então, eu queria... reforçam para mim, então, para a gente entender mais profundamente qual é o lugar da fé, Éder, qual é o lugar da minha entrega, qual é o lugar de eu ter um propósito espiritual além de uma aliança no dedo ou mesmo que seja uma transa, ficar, beijar, porque assim, aqui para nós, mesmo entre os cristãos, os jovens cristãos, já não se fala mais sobre os prejuízos de ficar. Já não se fala mais sobre os prejuízos do relacionamento, emocionalmente falando, não estou nem falando... O prejuízo de ficar é que Jesus vem, você fica. Fica, eu também acho que fica, não? Mas a gente já tem banalizado até o ficar, né? Em questões espirituais. Ajuda a gente. Eu volto num verso que eu falei por alto, de Mateus, no capítulo 6. Mateus, todo o capítulo 6, ele fala a respeito de como a gente deve se preparar para o céu. E no caminhar desse diálogo que Jesus faz no Sermão do Monte, aqui nos versos 25 a 34, a gente usa muito esses versos, até por ele ter uma prerrogativa primária a respeito das nossas preocupações de alimento ou de vestimenta, mas o ponto principal desta perícope é o verso 33. A ordem deve ser buscar a Deus e o seu reino em primeiro lugar, para que todas essas coisas que me trazem preocupação e ansiedade, elas sejam acrescentadas. Por que essa ordem deve acontecer? No verso anterior, no verso 32, diz, os gentios, eles procuram essas coisas. Eles gastam tempo e energia se preocupando com essas coisas terrenas. Mas nós, cristãos, discípulos de Cristo, a nossa ordem é buscar primeiro o reino de Deus. As demais coisas, elas nos serão acrescentadas. Então, como cristãos, a decisão, como você mencionou, ela é fundamental, mas em que sentido? A prioridade da minha vida é o reino de Deus. É muito triste quando a gente vê que as pessoas elas estão mais preocupadas com as coisas da terra do que com as do céu. Na Bíblia também fala que no céu a gente não vai se dar em casamento, tá? Porque a preocupação é tão grande com relação a esse ponto. Se a gente deve viver o reino de Deus enquanto nós estamos aqui. Tem tantas pessoas que estão necessitadas do nosso agir, do nosso testemunho, do evangelho que já nos alcançou, mas a gente se perde com coisas que são periféricas. Então, como o pastor Robson mencionou,
o casamento não é um mandamento, mas o pregar o reino de Deus é, sim, um mandamento. Então, é com isso que eu devo gastar o meu tempo e a minha energia. É o reino de Deus que deve ser o primeiro. E quando eu entendo que a ordem é primeiro Ele, eu não preciso me preocupar com o restante, porque os gentios, quem não conhece a Deus e o seu reino, eles se preocupam. Mas eu não preciso me preocupar. Essa deve ser a ordem. Essa palavra é poderosa, né? E ela é libertadora e confrontadora. Vocês sabem que nós vivemos um tempo em que o mais se diz assim, quem não se ama, não ama ninguém. E se você não se amar primeiro, você não vai conseguir amar o próximo. Só que isso não é a ordem bíblica, não é, Robson? A ordem bíblica é primeiro amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Passa o amor de Deus por minha alma e eu amo o próximo de eu ter recebido de Deus. Mas quando eu bato na tecla de que você precisa se amar, você precisa se amar, muitas vezes é aí que eu estou fortalecendo, né, o meu eu, que eu preciso satisfazer o meu eu preciso dar ao meu eu o que ele precisa. Então, Deus não é prioridade, é o meu eu. Essa é a ordem do mundo. Você precisa se amar, porque se você não se amar, mas biblicamente não é assim. Até porque a fonte do amor é Deus. É Deus, é de Dele lá que vem. Amor. Exato. O resto é autopromoção, não é? O resto é o que mais, Robson? Lembro de Paulo falando, por essa causa me ponho de joelhos, para que você compreenda a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo. O início de tudo não é amar-se, é se compreender amado. Amado. É se compreender amado. Fé não é algo que sai do meu bolso e que eu uso como arma, como recurso, como remédio para as circunstâncias da vida. A fé é estruturante. E a primeira estrutura que a fé gera é uma identidade, porque eu sou moldado pelo que creio. As pessoas me identificam pelo que eu creio e eu me apresento ao mundo a partir da minha crença. E mesmo que alguém discorde disso, você se apresenta para o mundo a partir das suas crenças. Quando você sai de casa, foi sua crença que determinou a cor da calça jeans. Isso é real. O cristão, ele é identificado pela fé. Ele é uma pessoa fiel, ele é identificado. Fé é estruturante. E o que eu creio primeiro? Eu creio que Deus me ama. E se eu creio que Deus me ama, eu não preciso passar o tempo todo buscando artifícios para gerar importância para mim. A maior importância que eu tenho na vida é ser chamado de filho. Jesus tem a sua identidade afirmada no batismo. E batismo é identidade. O batismo é nascer de novo. E a primeira afirmação, quando ele nasce, ele representa o nascer de novo no batismo, é: este é meu filho e eu o amo. Este é meu filho e o nosso relacionamento é feliz. Portanto, todo o relacionamento de Cristo com o mundo estava estruturado em saber que ele tem um pai feliz com ele. Então, se você não tem uma certeza de que há um pai no céu feliz com você, não há nenhuma conquista que te satisfaça. Meu Deus. Não tem como. Então, quando eu vou me apresentar diante de alguém para convidá-la a viver comigo, eu já vou com essa certeza. Eu tenho um pai que me ama. E quando eu me apresento diante de outro alguém, eu tenho que ter certeza que esse pai que me ama, ama aquela pessoa também. Então, eu devo tratá-la dessa perspectiva. Dessa perspectiva. Ela não vai ser a minha esposa, antes de ser a filha de quem governa o universo. E ele leva as filhas dele muito a sério. Meu Deus, muito a sério. Essa perspectiva tem que ser fundamental, e eu digo fundamental no sentido do lado da palavra mesmo. Ela é fundante. Fundante. Paulo falou para os coríntios: eu não me importo com o que vocês estão pensando. Eu também não me importo com o que o mundo está pensando. Aliás, eu não me importo nem com o que eu estou pensando. Eu só me importo com o que Jesus está pensando. Porque se eu falar, estou bem comigo, Deus fala, está nada. Acabou. E daí? E daí? Não importa o que você pensa sobre você, se o que você pensa discorda do que ele pensa. Tudo começa com a certeza que você tem sobre o que ele pensa. Eu vou fazer um programa só sobre autoestima, biblicamente falando, porque é falar de autoestima, minha autoestima. Mas quando a gente parte dessa perspectiva, e eu costumo dizer, a estima que Jesus Cristo teve por mim na cruz é tão alta, que eu não tenho direito de viver de baixa autoestima. Porque a estima que Deus deu a mim é simplesmente
absurda, imerecida. Ninguém pode isso pagar. me cura, isso me restaura, isso me ergue a cabeça para viver como filha. Filho. Meu Deus, é precioso Um demais. filho é um ser completo. Você bebe a água de ser filho e você se cura de ficar procurando quinto, sexto marido. Se você beber da água que eu te dou, você se faz satisfeito. Eu queria lembrar de uma coisa, eu queria falar rapidamente. Quando nós olhamos para os exemplos de casamento na Bíblia, as frases que foram ditas no povo de Deus, elas sempre levam uma coisa em consideração. Começando com Abraão. Abraão, quando ele fala, eu quero uma esposa para o meu filho. O plano que existe para Abraão e seu filho está determinante na escolha da esposa. Eu não quero uma gata para o meu filho, eu não quero uma pessoa, eu não quero alguém que nem sobre felicidade ele fala. Não escolha entre os povos daqui, porque esse menino tem um propósito, e o propósito dele se cumpre com alguém que não é daqui. Quando há uma escolha do casamento, e quando a mãe de Jacó está falando para ele, fala, não faz isso. Se for para casar, sai daqui, vai procurar especificamente pessoas que estão de acordo com o plano. A gente vai pensar num casal bem-sucedido como José e Maria. Pelos nossos critérios, nunca uniríamos aquele casal. Vai pegar uma menina. E um homem já com filhos? Já com filho, fala assim, que conselho nós daríamos? Fala assim, não, isso aqui não Cai vai te fora. fazer feliz. Isso aqui vai acabar com sua autoestima. Deus fala, não, o plano envolve unir vocês. E não há nenhum relato de José e Maria infelizes. Por quê? Porque eles estão tão imersos em saber que eles são as pessoas certas, fazendo a coisa certa no lugar certo e crendo nas coisas certas de Deus, que não há infelicidade nesse ponto. Eu vou me juntar com alguém. Qual é a minha sujeição ao plano quando eu decido isso? Porque senão eu escolho o jugo desigual. Por que eu não vou deixar de escolher um jugo desigual? Porque o centro sou eu, não tem importância. Quando Deus fala de não uneis em jugo desigual, é que com o jugo desigual você não o glorifica. Se o centro fosse eu é que deveria estar na cruz. Mas quem estava na cruz era o centro. Se eu fosse a pessoa mais importante de tudo, quem estava na cruz era eu. Mas, pastores, vocês dizem que biblicamente não é aprovado jugo desigual. Solteiros com vistas para o casamento são jovens de crenças religiosas diferentes se unindo biblicamente, isso é proibido. Mas, pastores, é que eu não encontro pessoas na igreja à altura da minha expectativa espiritual. É que muitas vezes os meninos de fora da igreja são mais interessantes que os das igrejas também. Nas igrejas também está cheio de homens ou de mulheres que não são mulheres confiáveis, não são mulheres cristãs de verdade, ou seja, dão mau testemunho. Aí contam histórias. Eu sofri, eu fui traída, eu fui deixada por gente que eu encontrei na igreja. Claro que aqui a gente precisa diferenciar. Estar na igreja é garantia, Éder? De maneira alguma. Infelizmente, essa é uma verdade, né? Nem sempre estar na igreja quer dizer que essa pessoa, de fato, é uma pessoa convertida. E nós temos na Bíblia inúmeros exemplos de pessoas que se perderam por se relacionarem com uma pessoa que não pensava como ela em relação a Deus. Eu me lembrei de um texto de 1 Reis, no capítulo 21, no verso 25, que diz assim, não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, a sua mulher, o instigava. Uma das razões para Acabe ter se perdido foi a influência de uma mulher que não pensava a respeito da adoração a Deus como de fato deveria ser. Um outro texto, Deuteronômio, capítulo 7, nós vemos aqui algumas razões para nós não nos relacionarmos com pessoas que não pensam como nós, a respeito da nossa relação com Deus. 7, nos versos 6 em diante, diz, pois tu és povo santo ao Senhor. Essa é a premissa básica. Por eu ser parte do povo santo ao meu Senhor, o meu Deus, Ele me escolheu para que eu fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não se afeiçoou de vós e vos escolheu para seres mais numerosos. E aí ele fala, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o julgamento, enfim. Aqui ele menciona a razão para a gente não se relacionar com pessoas que não pensam como nós. Mas antes ele diz, não te aparentarás com elas, no caso, pessoas que não fazem parte desse povo escolhido de Deus, não darás tuas filhas aos seus filhos e não tomarás as suas filhas para os teus filhos. Por quê? Por que eu não posso me relacionar com uma pessoa diferente da minha tribo, do povo de Deus?
pois elas afastariam o teu filho de mim para servir a outros deuses. Por que questionar Deus? Por que questionar uma premissa básica, uma ordem? Nós não devemos nos relacionar, e quem disse isso foi o próprio Deus. Ele sabe que quando nós somos influenciados, quando nós nos relacionamos com uma pessoa diferente de mim, isso vai me fazer, me arrastar para adorar outros deuses. E eu tinha separado uma citação Sim. de um livro que eu tenho lido com a minha esposa, Lar Adventista. E na página 63 diz: o incrédulo poderá ser dotado de excelente caráter moral. O fato de que ele ou ela não atendeu às reivindicações de Deus e negligenciou tão grande salvação é razão suficiente para que se não consume tal união. Ah, mas ele é incrível. Ah, mas ele é mais educado e mais atencioso do que as pessoas da igreja. Não é esse o ponto para você escolher alguém. Ele aceitou a salvação? Ele aceitou a Deus como seu único Senhor e Salvador da sua vida? Se ele não fez isso, se ele não é da mesma fé que você, a Bíblia já foi clara em dizer, não é para você. Não faz parte da listinha de pessoas para você se relacionar. Deus foi claro e Ele sabe que isso vai te trazer problemas, inclusive a perda da sua própria salvação. Então a Bíblia é muito enfática Clara, nesse né? ponto. Clara. Extremamente clara. Robson. Existe uma relação de autoridade dentro de um casamento. E a Bíblia tem vastos textos sobre isso. Casamento é uma relação de sujeição. Claramente. O marido está sujeito à mulher. Ele não tem autoridade, por exemplo, sobre o seu corpo, diz o texto. Você tem, e é uma relação de sujeição. Tem coisas que nenhuma pessoa do mundo pode falar. Você escolheu uma entre bilhões de pessoas que vai ter autoridade. Esses dias eu estava no programa de rádio aqui mesmo, um ouvinte fez uma pergunta. O texto de Efésios diz, Paulo está dizendo que uma mulher deve submeter a um homem. Eu disse, não, isso não é o texto que Paulo está falando. Paulo está falando que você deve submeter ao seu marido. Existe um homem dentre todos do planeta. Não é uma sujeição a todo mundo. Você escolheu uma pessoa dentre todas do planeta para ter essa relação de sujeição por escolha. Porque você está dizendo que é ao seu marido, ou seja, ninguém sorteou o marido para você ser sujeito. Você escolheu alguém para se sujeitar a ele. Da mesma maneira que eu escolhi uma pessoa no mundo pela qual eu vou morrer por ela, que é maior do que a minha vida. Então, eu não vou morrer por todas as mulheres do mundo, eu vou morrer pela minha. Então, eu tenho que escolher sobre isso. Então, é uma relação mútua de sujeição. E o que o pastor Éder falou é pesadíssimo. Como que eu vou me sujeitar a quem está vivendo sob um governo que não é de Deus? Então, nessa relação de sujeição, você se sujeitou à ética do mal. E não é menos do que isso. Se alguém não está sob o governo de Deus, e eu escolhi me sujeitar a alguém que não está sob o governo de Deus, eu estou me colocando abaixo de um governo que não é de Deus. Isso é uma questão de lógica. E olha a história. Acabe estava sujeito a Jezabel. Sujeito a Jezabel. Sujeito. Quando Deus falou assim, quando Israel entra numa situação, começa de um... A expressão jogo desigual não é tão adequada, porque o texto da Bíblia de jogo desigual está falando de outra coisa que não é casamento. Verdade. Mas quando Israel estava junto com as mulheres pagãs, e ele usa a expressão de mulheres lá, e a questão de mulheres é exatamente, os homens hebreus estavam sujeitos a uma lógica pagã dentro de casa. Deus falou, isso não tem conserto. Ele não conserta o casamento. Ele rompe, ele fala, manda tudo embora. Por quê? Porque ele sabe que essa relação de sujeição é inquebrável. É inquebrável. Casamento é sujeição. E qualquer pessoa casada sabe disso. Você está sujeito. E se coloca numa posição sob a autoridade de alguém. Porque amar é estar sujeito. Isso é para homens e mulheres. Isso é para todos. O gênero que está em questão aqui é o governo de Deus. Quem governa a mente deste homem com quem você se relaciona? Quem governa a mente desta mulher com quem você se relaciona? Ah, mas é alguém eticamente maravilhosa, é alguém honesta, alguém linda. Mas e o governo de Deus? É o que governa a sua mente? É dar prioridade ao reino de Deus. É claro que nós estamos falando aqui especialmente na direção dos solteiros.
Aos casados, Paulo diz, não se separem se está casado com o ímpio e você hoje é convertida ao Senhor Jesus. Você não está autorizado a se separar, mas ser luz e ser bênção para ser instrumento de salvação para o outro, numa relação que está aliançada com Deus enquanto testemunho e governo da tua vida. Isso precisa ficar muito claro, mas a você que ainda tem a possibilidade de escolha, decida. Diante da palavra de Deus, você de fato tem coragem de contrariar o assim diz o Senhor. Ele próprio se manifestou e disse, não aprovo, porque você vai se esquecer de mim. Você vai andar após outros deuses, outros costumes, outras práticas. E eu quero você para mim. Eu ficaria mais tempo aqui conversando com vocês. Também. Muito obrigada. Éder já está certo que volta. Você eu vou pensar. Tá bom. Pensar, não, mas eu quero sim que voltem. Eu amo ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer para dirigir a nossa vida. A psicologia eu amo e respeito profundamente. Vai sempre passar aqui pelo meu sofá. Mas eu sinto que nós estamos precisando mais da palavra, do poder, da direção espiritual. Eu agradeço muito a vocês. Obrigada, Éder. Obrigada, Robson. Eu que agradeço. Deus Muito os bom estar abençoe. aqui. Amém. Que Deus abençoe a você. O pastor Éder citou agora há pouco um livro, O Lar Adventista. Eu sugiro para você ler este livro, O Lar Adventista, que pode ser entendido como lar cristão. Você pode encontrar na Casa Publicadora Brasileira, você pode encontrar em aplicativos gratuitos com esse livro gratuitamente para você ler. Se você tem aí na estante empoeirada, tira lá, leia, estuda. E para os solteiros, leia o livro Conselhos aos Jovens, que são orientações maravilhosas. A gente se despede aqui até semana que vem. Um beijo e até lá.